A repórter Paula Bittar tem mais informações ao vivo sobre a pauta do plenário da Câmara. Paula. Adriana, mesmo desistindo de votar essas 6 medidas provisórias, o governo pode ter dificuldade na votação aí dessas duas propostas, a Previdência Complementar do Servidor Público e o aumento da participação do Brasil no FMI. Eu tenho aqui ao meu lado o deputado Agnaldo Ribeiro, líder do PP. Deputado, a prioridade agora para esse fim de ano legislativo são essas duas propostas mesmo? As propostas definidas pelo governo são exatamente essas, a Previdência, né, o FUNPRESP, a questão do FMI. Devemos ter aí ainda outras matérias da casa, da agenda da casa, a exemplo da própria PEC da música, o segundo turno, que deveremos votar. Mas estamos tentando firmar um acordo, né, no Colégio de Líderes para votarmos essas matérias. Quem também conversa com a gente é o deputado Paulderney Avelino, vice-líder do Democratas. Deputado, como a oposição vai se comportar na votação dessas duas propostas? Vai haver acordo para votar a Previdência Complementar do Servidor Público, o aumento da participação do Brasil no FMI? Nós não temos ainda uma posição definida, mas, como na semana passada, a nossa disposição é de não votar essas matérias da forma como estão postas. Nós entendemos que o Fundo de Previdência Complementar, ele, da forma como está proposta, é danoso para o servidor público e também tem uma questão que é muito importante, que é a questão da gestão deste fundo, que será, em 30 anos, o maior fundo de previdência de toda a América Latina, maior do que hoje é a Previ, que tem mais de 100 bilhões de reais em ativos. Portanto, nós entendemos que há questões ainda muito sérias a serem definidas para que nós possamos encaminhar uma votação dessa no plenário, já que o governo definitivamente não quer mais saber das medidas provisórias que editou. Essas medidas provisórias estão trancando a pauta na Câmara e o governo prefere que elas percam a eficácia para que sejam reeditadas no ano que vem, em vez de atrapalhar a tramitação da DRU no Senado, que já é um problema muito sério em questão de prazo. A DRU o problema do governo. Portanto, nós entendemos que as medidas provisórias vão perder eficácia e dificilmente vamos votar esse projeto de lei da Previdência Complementar da forma em que se encontra. Deputado Agnaldo Ribeiro, desistir das 6 medidas provisórias para garantir a aprovação da DRU no Senado não vai causar nenhum tipo de complicação jurídica? Não, porque as próprias medidas provisórias, aquelas que caducarão, já existe um entendimento para serem reeditadas. As outras estarão em vigência. A grande preocupação agora é aproveitar esse momento, sobretudo no entendimento que estamos construindo, inclusive nos 3 pontos de maior discussão, vamos dizer assim, dentro do FUNPRESP, que é exatamente a questão dos 3 fundos, que nós estamos discutindo e avançamos bastante nisso. Acho que teremos aí, durante essa semana e com as discussões, poderemos avançar para votarmos. Acho que a própria oposição, era um desejo, inclusive, da própria oposição com relação a esses 3 pontos, a criação dos 3 fundos. O segundo ponto seria a própria contribuição, né, onde estamos discutindo aí entre 7,5% e 8,5%. Acho que vamos avançar também nesse ponto. Existe uma orientação e uma disposição de todos para avançarmos, porque, na verdade, essa Previdência irá fortalecer não só o servidor público, mas, sobretudo, fortalecer a nossa Previdência, fazendo com que, a partir do funcionamento dela, na sua maturação, nós vamos ter aí uma economia enorme para o nosso país. E isso redundará e possibilitará, inclusive, que nós avancemos na redução dos juros para o nosso país. Por isso que nós acreditamos que durante essa semana poderemos, com a boa disposição da oposição, chegarmos ao entendimento e votarmos essas matérias. Tem um problema que é a perda de eficácia das medidas provisórias, porque quando editada elas se tornam lei e entram em vigência. Portanto, em decorrência dessa perda de eficácia, já produziram efeitos algumas dessas medidas provisórias. Portanto, a Câmara dos Deputados terá que votar um projeto de resolução convalidando os efeitos que adviram dessas medidas provisórias que perderão a eficácia. Agora, deputado Agnaldo Ribeiro, qual a expectativa para a gente encerrar rapidamente para a votação do orçamento ainda esse ano?
Do orçamento estamos caminhando também para o entendimento, né? Estamos aí com um calendário bastante exíguo. Os relatores setoriais ficaram de, enfim, apresentar seus relatórios ainda nesta semana. Alguns não apresentaram, né? Mas acho que há um compromisso de todos os partidos para votarmos dentro, enfim, do nosso calendário, dentro do recesso, antes do recesso. E o senhor, deputado Paulo Dernet, acredita também nessa votação aí desse ano? Veja, a DRU tem que ser votada e ela só pode ser votada lá por volta do dia 29. Enquanto não votar a DRU, o orçamento não deverá ser votado. Nós estamos avançando no sentido do entendimento e possivelmente o orçamento poderá ser votado mais lá para o final do ano. Ok, deputado Paulo Dernet, Avelino, deputado Aguinaldo Ribeiro, muito obrigada pela entrevista.